Você já se perguntou quem está cuidando de você enquanto dorme? A resposta vai mudar a forma como você enfrenta cada dia. Convido você a fazer uma pausa neste momento, e depois iremos orar. Existe uma pergunta que todos nós já fizemos em algum momento da vida. Não necessariamente em voz alta. Não necessariamente numa conversa com alguém. Mas em algum instante, numa noite difícil, num momento de crise, numa encruzilhada que parecia não ter saída, essa pergunta surgiu no fundo do coração com uma honestidade que assusta. De onde virá o meu socorro? Não é uma pergunta de incredulidade. É uma pergunta de humanidade. É a pergunta de quem está carregando algo pesado demais para carregar sozinho. De quem olhou para todos os lados em busca de ajuda, e não encontrou o suficiente. De quem chegou ao limite da própria força e percebeu que precisa de algo, ou de alguém, maior. E é exatamente essa pergunta que abre o Salmo 121, com uma honestidade que nos desarma e uma resposta que nos âncora. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. Antes de entrarmos na profundidade desse salmo, precisamos entender o contexto em que ele foi escrito. O Salmo 121 faz parte de uma coleção chamada Salmos das Subidas, canções que os peregrinos israelitas cantavam enquanto subiam a Jerusalém para as grandes festas religiosas. Era uma jornada longa, perigosa e exaustiva. Os caminhos eram acidentados. Os montes eram habitados por bandidos. O sol castigava durante o dia e o frio da noite era intenso. E no meio dessa jornada, exausta, vulnerável e incerta, o peregrino levantava os olhos para os montes e fazia a pergunta: de onde me virá o socorro? E então cantava a resposta que o seu coração já sabia, mas que precisava ouvir de novo, em voz alta, com os pés ainda na estrada. O meu socorro vem do Senhor, não dos montes, que podiam esconder perigos, não dos outros peregrinos, que carregavam os próprios fardos, não da própria força, que estava no limite, do Senhor, que fez os céus e a terra. Há uma sabedoria extraordinária nessa sequência. O salmista não responde à pergunta com uma lista de recursos. Não diz: seu socorro virá da sua determinação, da sua resiliência, do seu esforço. Ele aponta para aquele que está acima de todos os recursos, aquele que criou os céus e a terra. E isso muda completamente a perspectiva. Porque quando o seu socorro vem de quem criou os céus e a terra, ele não depende das circunstâncias. Não depende de quanto dinheiro você tem no banco. Não depende de quantas pessoas estão ao seu lado. Não depende de quão favorável o cenário é. Ele depende do caráter imutável de um Deus que existia antes de tudo, e que continua sendo o mesmo depois de tudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Então o Salmo avança para uma das imagens mais poderosas de toda a Escritura. Depois de estabelecer de onde vem o socorro, o salmista revela como esse socorro opera. Não deixará que o teu pé vacile, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, versículos 3 e 4. Não dormitará nem dormirá. Pense no que isso significa na prática. Cada ser humano no planeta precisa dormir. Os médicos mais dedicados precisam dormir. Os pais mais vigilantes precisam dormir. Os guardas mais comprometidos precisam dormir. Há um limite biológico que nenhum ser humano consegue superar, e esse limite é o sono. Mas Deus não tem esse limite. Enquanto você dorme, Ele vela. Enquanto você repousa, Ele guarda. Enquanto seus olhos se fecham, os dele permanecem completamente abertos sobre você. Não dormitando, não cochilando, não distraído por outras preocupações. Completamente presente, completamente atento, completamente focado em você. O Senhor é o teu guarda. Salmo 121, versículo 5. Não era o teu guarda, no passado distante. É, presente, agora, neste momento. A guarda é contínua. A proteção é constante. O cuidado não tem intervalo. Mas o salmista não para nos versículos 3 e 4. Ele expande a imagem da proteção de uma forma que nos surpreende. O Senhor é o teu guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Salmo 121, versículos 5 e 6. A tua sombra, a tua mão direita. No contexto do Oriente Médio Antigo, onde o sol era implacável e as jornadas eram longas, a sombra era vida. Era refúgio. Era a diferença entre chegar ao destino e sucumbir no caminho.
E o salmista usa exatamente essa imagem para descrever Deus. Ele não é apenas um guarda distante que observa de longe. Ele é a sombra, próximo, cobrindo, protegendo do calor que queima e do frio que congela. O sol não te ferirá de dia nem a lua de noite. De dia e de noite. Não há intervalo. Não há turno em que a proteção se ausenta. Não há hora em que o guardião descansa e você fica desprotegido. A proteção é total. A cobertura é completa. O cuidado não tem lacuna, porque ele ordenará que os seus anjos te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. E então chegamos aos últimos 2 versículos do Salmo, aqueles que fecham tudo com uma promessa tão abrangente que é quase impossível de absorver de uma só vez. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículos 7 e 8. 3 camadas de proteção em 2 versículos. A primeira, te guardará de todo o mal, não de alguns males, não dos males mais óbvios, de todo o mal. É uma promessa abrangente que cobre o que você vê e o que você não vê, o que você teme e o que nem passou pela sua cabeça temer. A segunda, guardará a tua alma. Não apenas o corpo, não apenas as circunstâncias externas. A alma, o lugar mais íntimo do seu ser, o lugar onde você realmente é quem você é, está sob guarda. O que é mais precioso em você está protegido pelo guardião mais poderoso do universo. A terceira, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Cada movimento, cada transição, cada ida e cada volta, cada começo e cada fim, cada capítulo que se abre e cada capítulo que se fecha. Tudo, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Não é uma promessa com prazo de validade. Não é uma proteção que dura enquanto você se comportar bem. Não é um cuidado que se esgota quando a sua fé fraqueja. É para sempre. Com toda a eternidade que essa palavra carrega. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versículo 39. O Salmo 121 foi escrito para peregrinos em jornada. Pessoas que estavam a caminho, com os pés cansados, o coração esperançoso e o futuro incerto. E nós somos exatamente isso. Somos peregrinos. Estamos em jornada. Os caminhos nem sempre são seguros. Os montes nem sempre são amigáveis. O sol às vezes queima demais e a noite às vezes esfria demais. E há momentos em que olhamos para os lados e a pergunta surge com toda a sua força: de onde virá o meu socorro? E o Salmo 121 responde, com a mesma clareza e a mesma firmeza de sempre: do Senhor, que fez os céus e a terra, do Deus que não dorme, que não cochila, que não se distrai, que não descansa da sua guarda sobre você, do Deus que é a sua sombra à mão direita, próximo, cobrindo, presente, do Deus que guarda a sua saída e a sua entrada, cada passo, cada transição, cada movimento da sua vida. Desde agora e para sempre, você está sob guarda. Não porque merece, não porque é perfeito, não porque a sua fé nunca vacila, mas porque o guardião de Israel nunca dorme, e os seus olhos estão sobre você agora. Oremos. Senhor Deus, guardião de Israel e Pai de toda a proteção, chegamos diante de Ti hoje como peregrinos em jornada, com os pés cansados do caminho, com o coração carregando perguntas que nem sempre encontram resposta fácil, com a pergunta do salmista ecoando no fundo da alma: de onde virá o nosso socorro? E é com essa pergunta honesta, sem disfarce, sem performance, que oramos. Obrigado, Senhor, pelo Salmo 121. Obrigado por essa palavra que nos lembra que não estamos sozinhos na jornada, que há alguém que não dorme velando sobre nós, que há alguém que é a nossa sombra à mão direita, próximo, cobrindo, presente, em cada etapa do caminho. Pai, fala hoje com aquele que está com medo do próximo passo, com aquele que olha para o futuro e vê incerteza demais para confiar, com aquele que já tentou resolver tudo sozinho e chegou ao limite da própria força. Que ele saiba que o seu socorro não depende da sua capacidade, depende do caráter do guardião que nunca dorme. Fala com aquele que está numa jornada difícil agora, com aquele cujo caminho está acidentado, cujo sol está castigando demais, cuja noite está esfriando demais. Que ele levante os olhos, não para os montes, não para as circunstâncias, não para os recursos humanos, mas para Ti. E que encontre no teu olhar a resposta que o coração precisava.
O teu socorro vem do Senhor. Fala com aquele que está exausto de vigiar, com aquele que passou tanto tempo tentando proteger tudo e todos ao seu redor, que esqueceu que há um guardião que não precisa de ajuda para guardar, que ele possa soltar o que não é seu para carregar, e descansar na proteção que já está sobre ele. Senhor, que a promessa do versículo 8 seja real para cada coração que está aqui hoje. Que tu guardes a nossa saída e a nossa entrada, cada passo que damos, cada decisão que tomamos, cada transição que atravessamos, cada capítulo que começa e cada capítulo que termina, desde agora e para sempre. Tu és o nosso guardião. E essa verdade, gravada fundo no coração, é maior do que qualquer ameaça, qualquer medo, qualquer incerteza que o caminho possa trazer. Em nome de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que intercede por nós diante do Pai com amor que nunca dorme, oramos e descansamos. Amém. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículos 7 e 8. Se o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, deixe seu amém nos comentários como declaração de fé. Mais do que isso, compartilhe conosco. Qual benefício de Deus você não pode esquecer hoje? Vamos juntos criar uma corrente de gratidão que glorifique ao Senhor. Oro em nome de Jesus para que cada palavra desta oração se manifeste como realidade viva na sua jornada. Se você precisa de intercessão específica, escreva seu pedido. Será uma honra levar você diante do trono da graça.